Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Deus abençoe o pastor Vildo, a irmã Valda. E vamos agora então ouvir a palavra de Deus aqui pelo evangelista Silmar. Ouvimos uma palavra muito boa aqui sobre o arrebatamento, né? Sobre a volta de Jesus, para nós nos conscientizarmos. E agora vamos ouvir sobre a nossa missão. Enquanto Jesus não volta, nós temos que trabalhar, ganhar almas. E aí é com o evangelista. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro A Treliça e a Videira, e nós estamos falando de treinamento. A lição passada foi sobre o âmago do treinamento, e hoje nós falaremos sobre o treinamento e o crescimento do Evangelho. Falando isso, eu quero iniciar dizendo que nós já fizemos um treinamento aqui na nossa igreja de discipulado. Nós fizemos 2 turmas, treinamos 2 turmas aqui para discipularem, e o discipulado ele está acontecendo de maneira até satisfatória. Nós temos alguns irmãos aí que estão discipulando. Porém, nós temos que passar para uma outra fase. Nós estamos pensando em fazermos pequenos grupos aqui na nossa igreja. Mas para isso nós temos que sentir se os irmãos realmente desejam que esse trabalho seja implantado ou não. Porque não é um trabalho que nós podemos impor à igreja. A igreja tem que abraçar o trabalho. A igreja tem que entender como é que o trabalho vai funcionar. E a igreja precisa abraçar o trabalho. E se abraçar, se a igreja realmente entender que é algo positivo, aí nós temos que partir para o treinamento. Na realidade, o meu sentir enquanto líder do departamento de evangelismo é que a nossa igreja ainda precisa decidir se realmente quer ser uma igreja que evangeliza, que discipula, que treina ou não. Acho que nós estamos nessa fase ainda. A igreja ainda precisa decidir se quer fazer parte desse trabalho. Nós já temos um trabalho na sede, um trabalho praticamente estabelecido. Aqui nós temos alguns trabalhos desenvolvidos, mas o que eu percebo é que boa parte da igreja ainda precisa se engajar mais nesses trabalhos. E para nós avançarmos nos demais trabalhos, nós temos que tomar essa decisão. É evidente, irmãos, que a gente sabe que esse tipo de trabalho ele vai começar embrionário. Ele vai começar até mesmo um trabalho, um projeto piloto. Nós sabemos que não vai começar já um trabalho desenvolvido, vai ter que ser desenvolvido com o tempo. Mas eu deixo essa fala aí com os irmãos. Nós temos que decidir. Nós, enquanto igreja, nós temos que tomar essa decisão. Realmente nós queremos ser uma igreja que evangeliza? Nós queremos ser uma igreja que discipula? Nós queremos ser uma igreja que faz um trabalho de pequenos grupos? Porque dá trabalho. É muito mais cômodo nós simplesmente virmos à igreja e frequentarmos o culto. É muito mais fácil. É muito mais tranquilo. A gente só vem na igreja, frequenta os cultos e vai embora. Esse é algo muito fácil de nós fazermos. Agora, se nós realmente decidirmos que queremos nos engajar, preciso entender que vai ter trabalho. E esse trabalho vai começar com o treinamento e o crescimento da igreja. Ele está treinamento e crescimento do evangelho. Acaba que vai dar no mês. Pode passar o próximo, irmão Felipe, por gentileza. Próximo slide. Que diz assim: o evangelho que chegou até vocês por todo mundo, aliás, o evangelho que chegou até vocês por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia
em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Meus irmãos, um dos propósitos de Deus para a sua igreja é o crescimento. Deus, ele tem o desejo do crescimento da sua obra. Nós não podemos, como foi falado aqui, nós estamos em vias da segunda vinda de Cristo, em vias do arrebatamento da igreja. Nós não podemos deixar de perceber que é desejo de Deus que a igreja cresça. A igreja, na realidade, ela não é um clube social de pessoas que se conhecem e que vêm aqui meio de semana e fim de semana confraternizar. A igreja é um corpo, um organismo vivo de Cristo. E como organismo vivo, ele precisa desenvolver, precisa crescer. Nós temos que perceber, nós temos que mentalizar, isso tem que estar dentro do nosso coração e na nossa mente, que a vontade de Cristo para a sua igreja é o crescimento. E como que a igreja de Cristo ela pode crescer? Me responde aí, irmão. Como é que a igreja cresce? Ganhar almas é uma forma de crescer. Mas nós já temos aprendido que ganhar almas só é suficiente? Não. Por quê? Porque muitas almas são ganhas, mas elas não permanecem na igreja. A Assembleia de Deus é recordista em ganhar alma e perder. Verdade ou mentira? Verdade. Nós somos recordistas em ganhar almas. Algumas decisões são decisões emocionadas, são pessoas que na verdade não se converteram verdadeiramente ao Evangelho. Elas ouvem a palavra, vêm até aqui na frente, mas na verdade elas concordam com o que foi pregado, mas não se converteram. Outras pessoas se convertem verdadeiramente, mas não têm um acompanhamento. Elas não são acompanhadas para que aquela semente que foi lançada, ela possa se desenvolver. E não é só o acompanhamento que é necessário o quê? O crescimento e o treinamento. Então perceba, para que a igreja ela venha realmente ser uma igreja forte, ganhar alma só não é suficiente. Se a gente ficar satisfeito porque nós estamos ganhando almas, tem uns irmãos franzindo na testa. Como é que pode ganhar alma não ser suficiente? É isso mesmo. Se nós ficarmos satisfeitos com a igreja que só ganha alma e que as pessoas não permanecem, a gente não está fazendo o nosso trabalho, porque Jesus, o próprio Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele fez o treinamento. Ele escolheu 12, e esses 12 ele chamou para treiná-los, para serem a base da igreja de Cristo quando ele fosse assunto aos céus. Então, Jesus anda com aqueles 12 homens aproximadamente 3 anos e meio, né? E quando ele partiu, perceba que ainda assim havia muita deficiência. Judas não estava nem convertido praticamente. Pedro andou 3 anos e meio, era o mais velho discípulo de Cristo, provavelmente, mas ele também não tinha ainda o evangelho brotado no coração como deveria. E veja que eles andaram com Cristo. Então perceba a importância, irmão, de nós estarmos nos desenvolvendo enquanto cristãos. E como é que nós podemos fazer isso? Nós temos que fazer a evangelização, o acompanhamento, o crescimento, observar o crescimento e realizar o treinamento. É o objetivo nosso tentarmos, e volta a repetir, só vai acontecer se realmente a igreja desejar, porque não é o trabalho que nós vamos impor. Se a gente perceber que a igreja deseja, nós vamos tentar fazer os pequenos grupos. Se perceber que não, a gente não vai tentar, porque é perder tempo. Agora, se a igreja realmente entender que é um trabalho que é interessante, claro, dentro do direcionamento pastoral, obviamente, é preciso haver um treinamento. É preciso que nós entendamos como é que vai funcionar. É preciso que nós entendamos quem vai ser, por exemplo, o anfitrião, quem vai ser o líder daquele grupo, como é que vai funcionar. E tudo isso, irmãos, envolve o quê? Envolve nós nos interessarmos pelo treinamento. Volto a dizer, é muito mais cômodo a gente não fazer. Não é, irmãos? É muito mais fácil não fazer. É mais fácil a gente fazer como nós estamos acostumados. Nós íamos na igreja nos meios de semana e fim de semana e está tudo bem. Agora, se nós interessarmos em fazer e praticarmos determinadas ações de treinamento,
existe uma possibilidade de crescimento maior para a nossa congregação, uma possibilidade de crescimento maior para a nossa igreja. Veja só, a gente tem os cultos evangelísticos que estão acontecendo dos departamentos, e nós temos também um trabalho que é feito lá no Centro Terapêutico Renovar. Veja que coisa interessante. Os cultos evangelísticos, até onde eu tenho conhecimento, não renderam até agora nenhum batismo. Ou eu estou enganado? Rendeu? Os cultos evangelísticos renderam algum batismo? Não, até agora nenhum. Silmar, nós estamos perdendo tempo fazendo culto evangelístico? Não. Todo o trabalho evangelístico, ele tem retorno, porque a palavra não volta vazia. Agora perceba, o Centro Terapêutico Renovar, nós lidamos com pessoas viciadas em drogas e álcool. E já rendeu 2 batismos, apesar dos percalços, né, Colemar? Já rendeu 2 batismos. Você veja que contrassenso. A gente vai em determinado local, vai em uma determinada residência, evangeliza, mas não batiza ninguém. Evangeliza, mas não batizou ninguém. E o local que nós estamos indo reiteradamente, nós já conseguimos 2 batismos do local improvável, porque batizar viciado em droga e álcool, você concorda comigo que é improvável, não é? É improvável. O que isso tem a dizer para nós? Que o trabalho reiterado, que é um trabalho de acompanhamento, de discipulado, ele tem muito mais possibilidade de gerar o crescimento da igreja do que o evangelismo pontual. Do que nós simplesmente sairmos da nossa casa, irmos em determinado lugar e evangelizarmos. É claro que isso é proveitoso. Volto a dizer, todo evangelismo é proveitoso. Agora, nós temos que atentar que, na realidade, se nós tivermos alguns núcleos de reuniões, de discipulado, a chance de nós termos pessoas interessadas no Evangelho, crescendo no Evangelho, interessadas em congregar, é maior. Lá na sede eu conversei com alguns irmãos, poucos irmãos, na realidade, que eu não quero que pareça que eu estou bem inteirado do trabalho lá, que na realidade eu não estou, só conversei com alguns irmãos. E algumas experiências que aconteceram lá, achei interessante. Alguns irmãos falaram que tem algumas pessoas que vão para os grupos familiares lá na sede, mas não vão à igreja. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é esse, é um tempo diferente. Existem pessoas que nós não vamos conseguir atrair para a igreja dessa forma, simplesmente convidando. Não vamos. Existem pessoas que nós podemos convidar até cansar, elas não virão à igreja, porque nós vivemos um tempo diferente. Agora, se nós abrirmos as portas das nossas casas e convidarmos para uma reunião informal, é possível que lá eles vão. E é possível que lá eles vão se interessar pelo Evangelho. E talvez de lá, participando dessas reuniões, o Evangelho fluindo na vida dessas pessoas, elas vão sendo edificadas pela palavra e daqui a pouco elas vão ter interesse de congregar, porque é uma realidade que nós experimentamos, irmãos. O tempo mudou, os tempos mudaram. A gente pode fazer o evangelismo hoje de panfleto, ele tem um resultado, tem, mas hoje em dia você alcança mais vidas com panfleto ou através de evangelismo virtual? Evangelismo virtual alcança mais vidas porque o tempo mudou. Nós estamos vivendo um tempo diferente. E é na realidade um objetivo de Cristo na sua palavra, até aproveitando a palavra escatológica que foi trazida aqui, que esse evangelho, na realidade lá falei esse evangelho do reino, né? Vou fazer a distinção entre o evangelho da graça e o evangelho do reino, porque eu entendo que vai ser um outro momento, mas enfim, que o evangelho ele seja pregado a todas as nações. E quem vai pregar esse evangelho? Não vou entrar aqui no viés escatológico, porque nós sabemos que lá em Apocalipse tem outras formas do evangelho ser pregado, mas a igreja tem essa missão. A igreja tem a missão de pregar o evangelho hoje, a missão é nossa. E nós temos que ser o quê? Dinâmicos. Nós temos que ser o quê? Estratégicos, criativos. Nós não podemos nos conformar em simplesmente estarmos pregando, anunciando o evangelho no local onde poderia estar cheio de pessoas como aqui nessa noite, mas as pessoas, nesse tempo que nós estamos vivendo, estão perdendo o interesse muitas vezes de vir à igreja. É uma realidade, irmãos.
É triste falar isso? É. Porque seria muito melhor falar que as pessoas querem estar na igreja, mas nós experimentamos uma realidade diferente. Até um tempo atrás, as pessoas não tinham templos tão confortáveis como temos hoje, mas eram templos cheios, é ou não é? A igrejinha que vivia lotada, não é, Diego? No calor, ventilador, gente vinha de bicicleta, gente vinha a pé, subir essa baixada aqui a pé, culto de ensino era lotado, todo culto, quinta-feira tinha que botar a cadeira ali, não cabia. Agora, nós temos um templo confortável, ar-condicionado, cadeira, só que o ser humano, irmão, mudou. A gente precisa entender que o ser humano, ele mudou. A Bíblia diz que perto de Jesus Cristo voltar, a iniquidade se multiplicaria, o amor se esfriaria. Quando Paulo fala a Timóteo, as características do ser humano perto da vida de Cristo são terríveis: blasfemos, caluniadores, desapegados a pai, a mãe, etc. Que é o que nós estamos vivendo. O ser humano, ele tem outras características hoje. Então, se nós quisermos alcançar determinados grupos de pessoas, nós teremos que ser estratégicos. E isso envolve o quê? Treinamento. Pode passar o próximo slide aí, por favor. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradar, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O próximo, por gentileza. Crescer. O Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento. Nós todos sabemos disso. Entretanto, há 3 implicações importantes dessa ideia simples. Pode passar. O crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da igreja. Veja, nós temos falado desde o início, nessas ministrações da Trelice da Videira, que crescer não é nós ampliarmos estrutura. Se o mais importante a estrutura é, desde que haja pessoas. Desde que haja pessoas. Porque não adianta nada você ter uma estrutura grande e não ter gente para congregar, não ter gente acompanhando aqui a nossa congregação. Falo com respeito, falo com temor, mas nós estamos aqui com quantos por cento dos bancos vazios aqui? Eu diria que 80% talvez dos bancos vazios. Então não adianta nós termos estrutura se nós não temos pessoas. O que nós precisamos é de quê? Crescimento de pessoas. O crescimento da obra de Deus se dá na vida das pessoas. Isso implica em quê? Implica em nós nos prepararmos. A igreja precisa estar... Irmãos, eu estava fazendo uma caminhada esses dias lá perto de casa, que a gente vai ficando velho, aparece tanta coisa, a gente tem que começar a fazer essa caminhada aí. Nem velho eu tô, mas a gente vai envelhecendo, né? Começa a aparecer problema aí. Eu estava fazendo uma caminhada e eu estava vendo as testemunhas de Jeová. Não sei se vocês sabem, mas elas recomeçaram aquele trabalho delas lá, de estar de porta em porta. E aí são grupos grandes. Vocês já viram? Alguém já viu na rua aí? São grupos grandes. Eu estava na caminhada lá, uns grupos assim com 3, com 4, e batem na porta e querem entrar, e não sei mais o que, e vou. Eles estão investindo. Se você pegar os muçulmanos, e eles não pararam não, era o quê? 6 horas da tarde, isso aí, 6, 6 e meia, tem. A pessoa está na porta da rua, ela chega lá, entra e passa a doutrina dela lá. Os muçulmanos talvez sejam o islamismo, a religião que mais cresce no mundo hoje. A Europa está sendo praticamente dominada pelo islamismo. Países que antes foram berços de avivamento, hoje são ou países apóstatas, ou países céticos, sem fé, ou dominados pelo Islã. Você pega a França, por exemplo, lá o islamismo domina praticamente na França. Você pega a Inglaterra, está crescente lá na Inglaterra. Você pega outros lugares aí, é assim que está acontecendo. Agora o que ocorre? Se nós quisermos realmente avançar na obra de evangelização, nós teremos que ser estratégicos. Nós teremos que observar o tempo que nós estamos vivendo e ver a estratégia que Deus deseja que nós adotemos. Segundo aí, devemos estar dispostos a perder pessoas. Olha aí que coisa, irmão. De nossa própria congregação, se isso foi melhor para o crescimento do Evangelho. Aconteceu aqui? Sim ou não? Quem que a gente perdeu esses 2 dias atrás aí? Perdeu ninguém não? Perdeu não, Diego? Perdeu, não perdeu o Suésley?
O Suézer congregava com a gente aqui, pastor Baltazar pescou, ele falou, não, você vai ser pastor agora. O que ele está dizendo ali? Se for para o crescimento do evangelho, nós temos que ter disposição para perder pessoas. Então o que precisa acontecer? Nós temos que preparar as pessoas para fazer a obra evangelizadora, agora entendendo que o reino é maior do que a congregação, que o reino é maior do que o que nós pensamos. Então a preparação das pessoas na igreja vai levar a perder pessoas. Daqui a pouco o Diego vai virar pastor, eu não tenho muito esse interesse, mas algumas pessoas vão virar pastor, Deus imar, sei lá. Aí tem que perder, irmãos. Então o que acontece? Nós temos que entender que a obra de Deus, ela é assim. Nós vamos investindo nas pessoas, preparando as pessoas, e precisa, e eu vejo que na nossa igreja, eu falo isso também com muito respeito, eu vejo uma lacuna temporal na nossa igreja. Por quê? Porque eu estou aqui desde a igrejinha, então assim, acompanhei aquele presbitério anterior, que tinha Luiz Mar, que tinha Nivaldo, que tinha outras pessoas lá, Evaldo. De lá, vieram algumas pessoas mais novas, André, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, mas já estava lá. Aí vieram eu, Diego, quem mais? Bruno é um pouquinho mais novo. Agora o que eu percebo? É preciso que surjam mais. É preciso que outras pessoas vão surgindo, irmão, porque daqui a pouco os que estão vão sair. E aí? Vamos falar, por exemplo, de pregadores. Cadê os jovens pregadores da nossa congregação? Cadê os jovens evangelizadores da congregação? Eu com 18 anos já estava pregando domingo na igreja. Agora o que ocorre? É preciso que se preparem. É preciso que estejam dispostos a fazer aquilo que a obra de Deus requer. E requer preparação. Preparação e disposição. Por quê? Porque a obra de Deus só cresce assim. Então veja, se nós não investirmos, irmão, e nós nos prepararmos, claro, a gente entende que tem vários irmãos aqui se preparando, fazendo IBAD, fazendo FATAC, tudo isso é uma preparação, tudo isso é um treinamento. Agora, é preciso o quê? Colocar mais em prática o que está aprendendo. Nós temos várias oportunidades. Nós temos consagração, culto de quê? Culto de senhora, os cultos evangelísticos. Tudo isso aí tem que envolver a igreja tem que estar envolvida nesses trabalhos aí, preparando as pessoas e compreendendo que a obra de Deus, ela é assim, ela é uma rotatividade, que daqui a pouco as pessoas estão aqui, o crescimento leva a perder. Vemos pessoas não como raios em nossa roda, como recurso para o nosso projeto, mas como indivíduos que estão cada um em seu próprio estágio de crescimento evangélico. Isso aqui é interessante. Aqui, o autor do livro, ele coloca esses 4 estágios aí, que daqui a pouco vai aparecer no slide. Estágio da evangelização, estágio do acompanhamento, do crescimento, do treinamento. Olha só que interessante. 4 estágios. Eu ouso dizer, não me leve a mal, o que eu vou falar aqui, porque eu preciso ser verdadeiro. Eu ouso dizer que muitas pessoas na igreja nunca saíram do estágio da evangelização. É lamentável dizer isso, mas é realidade. Tem gente que tem vários anos de crente, mas está sendo evangelizado até hoje. Nunca saiu do estágio da evangelização. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de crente, mas está sendo evangelizado. Ele nem saiu da evangelização para fazer um acompanhamento de outra pessoa. Então entenda, é necessário que nós compreendamos essa realidade. Às vezes é chocante para algumas pessoas, falar, ah meu Deus, será que eu estou nesse estágio da evangelização? Quem que você já acompanhou como um crente mais maduro? Quem que você já ajudou a evangelizar? Quem que você já levou a crescer como cristão? Quem foi aquela pessoa que você já aconselhou como um crente mais maduro? Porque entenda, se nós ainda estamos precisando ser evangelizados, se nós não estamos ajudando nossos irmãos menos
maduros na fé, a crescer, nós estamos sendo evangelizados domingo após domingo, ouvindo a palavra, sendo evangelizados, mas nós não nos envolvemos às vezes com o crescimento do nosso irmão. Ah, Silmar, mas é preciso ter um treinamento específico. Não é preciso, irmão. Eu tenho falado aqui para os irmãos que estão no grupo do evangelismo, qualquer crente maduro, ele é capaz de discipular. Ah, não é? É. Qualquer crente maduro, ele é capaz de discipular. Porque o discipulado é você falar da tua vivência cristã. É claro, você tem que ter Bíblia. Por isso que eu falo que tem muito crente que está sendo evangelizado até hoje. Porque para você discipular, para você partir para a fase do acompanhamento, você tem que ter Bíblia. Então o que é que nós precisamos entender? Nós temos que avançar um pouco nessas questões. Nós precisamos deixar muitas vezes de ser crianças espirituais, como o apóstolo Paulo falou, porque tem gente que está no leite. Se comer um alimentinho, se comer uma buchada, né, Deus irmão? Comida que eu nem gosto. Se comer uma buchada, morre. Dá uma buchada para a criança para ver o que vira, né, Ricardo? Vai morrer. Então o que acontece? Nós temos que entender que estágio é do crescimento evangélico que nós estamos. Se você não me responda não, mas responda para você mesmo. Que estágio é que você está? Evangelização, acompanhamento, crescimento ou treinamento? Que estágio é que nós estamos? De que forma é que nós temos nos envolvido com as coisas de Deus? O que é que nós temos feito com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Então isso implica em quê? Entender que na realidade nós temos que avançar. Pode passar aí, irmão? Por gentileza, próximo slide. Aqui os 4 estágios: evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Veja, o acompanhamento na realidade tem que ser um estágio que a pessoa ela está sendo acompanhada. Ela foi evangelizada. Irmão, eu fiz essa pergunta anteriormente, só para você ver como é uma questão cultural, né? Quantos de vocês aqui foi discipulado? Pergunto de novo, quem foi discipulado aqui? Discipulado a um? Levanta a mão por gentileza. A irmã? 3, 4, 5. Os outros não foram discipulados. Por quê? Porque é uma questão cultural. Nós muitas vezes não temos essa mentalidade de discipulado. Nós não temos essa mentalidade de estarmos ajudando as pessoas a crescerem no Evangelho. Aí vem o estágio do crescimento. Depois do discipulado, o que é que se espera do crente? Que ele cresça, que ele venha frutificar. E como é que se dá o crescimento? Através do exercício dos dons. Então o crente, ele foi evangelizado, ele foi acompanhado, agora ele precisa desenvolver o que Deus colocou na mão dele. Por isso eu falo, irmãos, eu quero que os irmãos não me levem a mal. Existem muitos cristãos nas igrejas evangélicas do nosso tempo, e talvez eu diga isso e quero que os irmãos percebam também que eu não estou sendo pejorativo com a nossa geração. Mas talvez a nossa geração seja a geração mais, como é que eu poderia dizer, menos impetuosa para essas questões. Porque a gente via antes, eu não vou longe, quando tinha cultos de missões antigamente, eu me lembro que eu tinha um pastor amigo meu, pastor, acho que Flávio, nome dele, dos Estados Unidos. Ele falando que quando ele foi receber o seu chamado ministerial de Deus, não ser consagrado, mas ele receber de Deus, sentir que Deus estava comissionando ele. Quando tinha esses cultos de missões, que fazia apelo missionário, via um tanto de jovem na frente chorando, não era assim? Os que são mais velhos aí, vê aquele tanto de jovem na frente chorando: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero não sei o que, eu quero fazer algo. Faz esse apelo hoje, irmão. Uns vão correr da igreja. Faz esse apelo hoje. Quem é que quer ser pastor? Quem é que quer ser evangelista? Não, na igreja nós estamos querendo pessoas para serem advogados. Não estou falando que é errado, mas se você olhar para os jovens hoje em dia, eles querem ser advogados, eles querem ser médicos, eles querem ser bem-sucedidos na vida. Muitas vezes o que Deus tem de ministério, o que Deus tem colocado na nossa mão, que é o nosso crescimento, aquilo que Deus deseja que nós façamos, tem ficado em segundo, terceiro, quarto plano.
Nós olhamos muitas vezes para a nossa vida e falamos, não, crescimento como? Dentro daquilo que eu, igual eu estou falando aqui, né, que eu não quero ser pastor, dentro daquilo que eu pretendo. Então o que acontece? Se for nesse quadradinho aqui, Deus ele pode mover na minha vida. Mas o quadradinho que determina sou eu, não é assim que nós muitas vezes fazemos, como eu acabei de fazer aqui? Então o que acontece? O treinamento e o crescimento, eles vão trazer uma igreja mais pujante, uma igreja mais madura, uma igreja de pessoas mais envolvidas com a obra de Deus. Por quê? Porque em muitos treinamentos são descobertos valores, são descobertas pessoas que têm vocação. A igreja está cheia de gente vocacionada, irmão. Está ou não está? Está ou não está, irmão? Tá. Aí tem gente vocacionada escondido. Oh meu Deus, não me acha não, Jesus, deixa eu quietinho aqui. Deixa no meu canto aqui. E tem gente vocacionada que precisa do despertar. Às vezes o despertar vem através exatamente do treinamento. Eu me arriscaria a dizer, irmãos, que talvez, eu não quero ser dramático aqui na minha exposição, mas talvez essa geração de jovens dessa igreja atual seja a geração de jovens que está desperdiçando mais pessoas vocacionadas de todos os tempos. Por quê? Porque são pessoas vocacionadas envolvidas com tudo que é coisa, rede social, com tudo que é coisa. Mas muitas vezes não estão sendo preparadas, não estão sendo treinadas para fazer a obra de Deus. Não estão participando de nada que vão levá-los a serem aquilo que Deus deseja que eles sejam. E nós estamos vivendo nessa época aí de muitos problemas psicossociais, que as pessoas também elas têm uma certa relutância em assumir quem Deus deseja que elas sejam. Então nós estamos vivendo esse tempo, mas nós só conseguimos quebrar essa barreira se nós realmente entendermos que nós estamos precisando viver um tempo diferente na nossa igreja. Vai para o próximo slide, por gentileza. Vai falar da evangelização, pode passar esses 4 aí: acompanhamento, crescimento e treinamento. Os 4 estágios. Embora todos os cristãos possam e devam ser treinados como trabalhadores da videira, nem todos são dotados a ministrar exatamente da mesma maneira, ou na mesma extensão. O que é isso aqui? O que isso quer dizer? Todos nós somos chamados para fazermos alguma coisa na obra de Deus. Agora, Deus vai usar cada um do seu jeito. Você pode ter alguém como referência. Ah, fulano é referência, Beltrano é referência. Mas Deus usa cada um de nós, irmão, de acordo com aquilo que nós somos. Então o que acontece? O treinamento, ele vai te colocar, ele vai pelo menos te direcionar para aquilo que você tem. Por exemplo, eu já falei isso aqui em outra ministração, mas volto a dizer. Você acha que o apóstolo Pedro ele conseguiria desenvolver um ministério entre os gentios como Paulo desenvolveu? Não. Por que não? Pelas características de Pedro. Pedro ele era impulsivo. Pedro não era um homem, digamos assim, pensador. Ele não era um homem que analisava as situações. Paulo, pelo contrário, ele era um homem extremamente racional, analítico. Ele chegava nas situações e ele analisava. Você veja como Paulo ele foi inteligente quando ele estava lá na Grécia, evangelizando os gregos. Ele fala: esse Deus que vocês não conhecem, aquilo lá tem uma história por trás do Deus desconhecida, porque na verdade eles adoravam lá na Grécia um Deus que eles diziam que era um Deus desconhecido. Eles já adoravam esse Deus, porque havia uma história por trás de um Deus desconhecido que havia feito um bem para aquele povo da Grécia, e eles erigiram um altar para esse Deus, mas eles não tinham dado um nome para esse Deus. E Paulo ele vê aquele altar, ele usa da sua astúcia, da sua inteligência, e fala o quê? Esse Deus que vocês estão chamando de Deus desconhecido, que já fazia parte da cultura deles, é desse Deus que eu estou falando. Então entenda, Paulo ele sabia parte da filosofia grega, parte da cultura grega, então ele tinha acesso a evangelizar aquele povo. Então entenda, quando nós formos ser usados por Deus, nós não podemos jamais dizer: não, eu sou um que Deus não vai usar. Errado.
Deus ele vai te usar de acordo com aquilo que você tem. Deus ele vai te usar talvez para um público específico. Deus ele vai te usar talvez para pessoas que só vão ouvir você. Eu me lembro que quando eu era superintendente da EBD, aconteciam assim experiências interessantes. Eu tinha professores aqui, ainda estou na EBD até hoje ajudando a Simone, mas não sou mais superintendente. Eu tinha professor que tudo que era jeito. Eu tinha um Lazinho que é tá, pá, 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 pá. E tinha já outros que é mais calmo. E você pergunta para os irmãos, quem que você gosta de ouvir? Cada um gosta de ouvir uma pessoa diferente. Uns gostam de ser ministrados de uma maneira, e outros gostam de ser ministrados de outra maneira. Não a igreja ela não é homogênea nesse aspecto. Nem a igreja é. Porque a igreja às vezes tem pessoas que gostam mais de um tipo de ministração, de um irmão local. Agora, se vier um irmão com outra ministração diferente, um irmão vai se sentir mais confortável e o outro já não vai se sentir mais confortável. É assim. As pessoas, a receptividade delas depende de muita coisa. Depende da sua história de vida, depende dos seus preconceitos, depende das suas experiências, depende dos seus traumas. É muito mais fácil você ouvir alguém que passou o mesmo trauma que você passou. Sim ou não? Sim, porque você vai se identificar. Inteligente é aquele pregador, aquele evangelizador, aquele ministrante, que ele tem capacidade de mostrar suas fragilidades. Uma das coisas que mais conecta o ser humano é a fragilidade dele. Se eu ficar me colocando numa situação aqui, não, eu não passo problema nenhum. Não, eu sou aquele que está aqui vivendo o evangelho, que não tem dificuldade nenhuma. Não, eu estou acima, eu sou espiritual. É muito difícil conectar, irmão. É muito difícil conectar com as pessoas, você se colocando numa posição de que você é aquele que não passa nada, você é aquele que nunca passou nada, você é aquele espiritual demais. As pessoas não se conectam a esse tipo de gente. As pessoas se conectam com quem mostra as suas fragilidades. Por quê? Porque quem está sentado aí também tem fragilidade. Então, se você vê aqui alguém que tem a sua dificuldade, mas está lutando para continuar no evangelho, você vai dizer, se ele pode, eu também posso. Se ele está passando por esse tanto de dilema e está tentando ficar de pé, eu também vou passar. Então o que acontece? Deus vai usar cada um com as suas experiências. Eu tenho as minhas, eu posso ajudar um grupo de pessoas com maior qualidade. Agora, às vezes tem algumas irmãs aí que tem outras experiências que eu não vou conseguir chegar naquele foco daquele problema, mas a outra irmã vai. Por que lá no discipulado nós optamos por colocar pessoas da mesma faixa etária, do mesmo sexo, para poder estar evangelizando? Porque o adolescente, ele conversa com o adolescente, o jovem, ele conversa com o jovem, a senhora, ela conversa com a senhora, o senhor com o senhor. A identificação é muito mais fácil. Vai nós aí. Eu não vou dizer o dia que talvez ele quer ser novo, né? Mas vai eu. O povo já vai me chamar de cringe. Não é isso? A gíria dos jovens aí, não é isso aí? Nossa, o é cringe. Às vezes não consegue falar a linguagem do jovem. Agora, o jovem, se ele se preparar para ser o evangelizador, ele tem uma possibilidade de entrada, de penetração muito maior, irmão. Como é que nós vamos chegar nas faculdades? Se eu não estou fazendo faculdade. Agora, o jovem cristão, ele está lá. Como é que nós vamos chegar nos colégios? Agora, o adolescente cristão, ele está lá. Agora, o que é que muitas vezes ele precisa? Compreender, ser treinado. Ele precisa ser preparado, porque, irmãos, vamos ser francos. Os cultos aqui, eles são cultos evangelizadores, eles são cultos as bênçãos são ministradas, todos proveitosos, irmão, mas a preparação, muitas vezes, ela precisa ser diferente, porque tem muita gente vocacionada, tem muita gente com potencial, mas não teve orientação. A próxima. Treinar cristãos serem trabalhadores da videira não significa apenas compartilhamento de certa capacidade e habilidade. Pode continuar? Aqui está os estágios aqui. Ali tem uma planilha com vários nomes de pessoas aqui. E está aqui os estágios: evangelização, acompanhamento, crescimento. É interessante, irmãos, ali as fases deles, né?
Aquele lá, levantando, o Bob lá, está levantando questões. O Jean, que é Jim, né, em inglês, está necessitando de ajuda. O Barry ali, está firme. O Dom, está no treinamento geral. A Sara está no treinamento específico. Então você veja, isso aqui é como se fosse um mapeamento da situação daquela pessoa. Qual a condição daquela pessoa? Olha lá, tem um firme lá só o Berto está firme. Tem um lá levantando questão, tem um... E assim, você pega a igreja assim, você sabe qual que é muitas vezes o nosso engano? Talvez não seja engano de alguns, mas alguns é. Você pega assim, o crente se converteu. Aí a separação que nós fazemos hoje na igreja é convertido e não convertido, não é assim? Muitas vezes é. Nós temos o grupo de convertidos, batizados e não convertidos. Agora, vai analisar o ponto espiritual de cada um convertido, como é que está. Um tanto de questionamento que gente convertida há 10 anos tem. É convertido há 10 anos, mas tem que fazer, levantando questões até hoje. Um tanto de questionamento. Aí você vai caminhando aquela planilha lá. Fulano de tal é convertido, mas está o quê? Necessitando de ajuda. E às vezes que tipo de ajuda é? Uma orientação de um aspecto ministerial. Por que muitas vezes tem ministério que não rompe? Porque, como é que, irmão, vamos ser bíblico aqui. Como é que funcionava o treinamento ministerial na Bíblia? Rapidinho, quem pode falar para mim? Eu tenho 2 exemplos para falar de Bíblia. Como é que funcionava o treinamento ministerial? Geralmente pegava lá, sim, a parte de Atos, né? Pode pegar no Velho Testamento também, lá tem também. Mas pode continuar teu raciocínio. Tá, lá em Atos, geralmente os apóstolos eles colocavam como diácono, e aí ia subindo, mandava para missões. Geralmente pegava um cara mais experiente igual o Barnabé e um outro não tão experiente igual o Paulo, e bora multiplicar a palavra. O treinamento funcionava como? Ele falou uma coisa correta, né? Era um acompanhamento que havia do mais experiente com menos experiente. Você pega Elias e Eliseu, eles andaram muito tempo juntos? Não. Andaram pouco tempo juntos. Sim ou não? Pouco tempo. Mas já deu para Eliseu sentir que Elias era o quê? Espiritual. É ou não é? Eu quero o que você tem, não é assim que Eliseu falou? O que você tem eu quero. Por que ele disse isso? Porque ele estava perto de Elias. Você pega Moisés e Josué. Quando Moisés morre, Deus ele se vira para Josué e fala: Josué, eu não vou te dar nada novo não. Anda naquilo que eu já dei para Moisés, que você sabe como é que é. Você já andou com ele. Então se você sabe como é que é, anda naquilo que você viu eu dar para ele. Você pega Paulo e Timóteo, por exemplo, que era um discípulo ali de Paulo. Paulo estava lá escrevendo carta pastoral para Timóteo. Timóteo, você é pastor? Tá bom. E Tito também, que era outro pastor. Timóteo, você é pastor? Pois é. Você vai separar o obreiro? Os obreiros têm que ser assim. Você vai separar diácono? O diácono tem que ser assim. Você vai lidar com todo tipo de classe de gente na igreja? Você vai lidar dessa forma. As meninas são suas irmãs, as senhoras são suas mães, os senhores são seus pais. Paulo instruiu através de cartas pastorais, instrução de Paulo ministerial. Por quê? Porque é importante para que o ministério possa fluir. Agora, muitas vezes como é que acontece com a gente? Eu sou separado presbítero. Veja bem, eu vou ser muito direto aqui porque não costumo fazer rodeio aqui, mas eu tenho que colocar algumas questões. O presbítero, ele é um pastor local da igreja. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Pastor local. O presbítero é um pastor local. Quais são as funções de presbítero? Tem gente que não sabe o que o presbítero tem que fazer até hoje, irmão. Tem presbítero que já está ordenado há não sei quantos anos, não sabe o que o presbítero tem que fazer até hoje. Está na Bíblia aqui, é só ver. Mas às vezes precisa de quê? Orientação. Falar, presbítero, a irmã está doente lá, a responsabilidade é sua. Anda com óleo, vai lá ungir aquela irmã que está doente. Você é um pastor local da igreja. Presbítero, tem ceia para servir, vai lá acompanhar. É assim ou não é, evangelista Diego?
Não é isso? Agora, ele precisa de quê? Da orientação. Ele precisa não apenas ficar feliz quando ele é consagrado presbítero. Ele precisa entender qual que é a sua função dentro da estrutura da igreja. Então eu entendo o que o treinamento vai dizer. O treinamento vai dizer o que nós devemos fazer. Por exemplo, às vezes tem um monte de jovens querendo pregar, querendo expulsar demônio, mas eles têm dificuldade. Eu me lembro, irmão, eu nunca vou esquecer essa história, que a gente está evangelizando. Esse dia quem me falou dela, teve alguém que me lembrou dessa mesma história, que estava lá presente junto comigo. Foi o Éder, acho que o Éder estava lá. A gente está evangelizando na rodoviária, evangelizando, orando, e na rodoviária ali tem gente de todo modelo. E tinha um senhor lá, que de repente parece que ele ficou endemoniado. Olha lá, pá! O cabo demoniou, estava pro lado de cá, o Léo estava pro lado de lá, eu já estava falando com outro. A hora que eu me virei para ver, o nosso jovem estava agarrado no pescoço endemoniado assim, agarrado e toreando ele. Eu falei, Jesus, e agora? Toreando o demônio. Eu falei, não, moço, quieto, larga o homem aí. Não é assim que expulsa demônio, né? Não é pelo pescoço que expulsa demônio, não, pera aí. Então o que acontece? Às vezes tem gente que tem até a boa vontade, irmão, mas precisa o quê? Ser orientado. E nós precisamos de uma igreja ensinável. Por isso que eu disse, a igreja tem que tomar uma decisão. Quer ser ensinável? Quer participar? Quer aprender? Quer abraçar? A decisão que a igreja tem que tomar. Eu, como líder de departamento, eu não posso tomar essa decisão pela igreja, não tem como. Ou a igreja entende que é importante ser ensinado a partilhar determinadas formas do evangelho e abraçar um projeto, ou não tem como a gente avançar com determinadas coisas, porque é trabalhoso. Mas nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Por exemplo, lá no grupo lá do evangelismo, lá, eu tenho que falar para os irmãos o tempo inteiro, irmãos, ora. Eu tenho sofrido ataque, irmão, que não sei. Eu estou achando que os irmãos não estão orando. Quando é por mim, eu acho que não estou orando, não é possível. O tanto de taca que eu estou levando, eu falei, será que esses crentes não estão orando por mim, não, gente? Eu estou quase. Falar, não, cara, fica cada um por si, que eu vou mexer com esse povo mais. Porque parece que só eu que estou apanhando ultimamente nesse negócio aí. Mas o que acontece? Precisa os irmãos internalizar a mentalidade, irmãos. Ou a gente internaliza a mentalidade evangelizadora, discipuladora, a gente não faz. Não tem meio termo nessa questão. Não tem meia opção, não, eu vou fazer pela metade. Ou a gente entende que é importante e faz, ou a gente decide não fazer. Agora a igreja precisa tomar uma decisão. A igreja como um todo. Volto a dizer, a gente sabe que não vai começar contagiando a igreja toda. Agora, os que tomaram a decisão, tem que tomar a decisão de verdade. Os que entenderem que isso é a forma de fazer acontecer, precisa tomar essa decisão de verdade. Porque ficar cocheando não tem jeito, né? Bora mais para frente, por favor. Eu estou terminando. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente, vocês lhes dão orientações. Olha aqui, eles dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivem a paz uns com os outros. O líder, um dos principais papéis do líder na igreja é orientar. Orientar. O líder tem que formar novos líderes. O crente maduro tem que formar novos crentes maduros. E o líder tem que orientar, e como falou com o Lemar, soltar. Deixar a pessoa fazer o trabalho, agora tem que orientar. Então esse trabalho de orientação é que nós estamos dispostos a fazer. Fazer um trabalho de orientação. Como é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos agir? Como que vai ser feito o trabalho? Como nós já temos feito até aqui. Nós temos feito esse trabalho de orientação. Agora, se nós quisermos avançar para o próximo passo, nós temos que orientar de outra forma a partir de agora. Trabalhar de outra maneira. Vamos lá para terminar. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, olha o tanto de coisa.
encoraje o desanimado, ajude os fracos, seja paciente com todos. Isso tudo tem na igreja, tem ou não tem? Na igreja tem desanimado? Tem? Indisciplinado? Tem fraco? Como eu falo, e seja paciente com todos, cuide que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e esteja sempre alegre. É isso que eu estou falando, irmão. A igreja tem de todo jeito. E às vezes é o seguinte, hoje é você, às vezes amanhã sou eu. Porque a nossa vida cristã ela não é linear, não, ela é assim, ó. Não é assim a nossa vida cristã? Cheia de altos e baixos. Um dia eu estou bem, daqui a pouco estou lá embaixo. Um dia eu estou lá no monte igual Elias, fogo caindo do céu, eu não sei mais o que, olha aí, matando o profeta. Aí levantou uma mulher. Você vê que a mulher é terrível, né? O homem enfrentou queimei muito profeta. Vem esses profetas, vem o fogo cai no céu. Aí levantou a mulher. Pera aí que eu vou te matar. Cada um. Mulher bicho terrível, né? Mulher, eu vou te falar, fica esperto não. E o que acontece? A gente vive assim, nesses altos e baixos. Então nós precisamos estar sempre atentos a essas questões. E isso é um trabalho que muitas vezes de nós estarmos treinando. O Diego uma vez me falou um negócio que eu acho interessante, o evangelista Diego. É do pastor Josué, né, Diego? Pastor treinando pastor, pastor Josué, né? Pastor treinando pastor. Você veja, irmão, que coisa importante. Até os pastores, eles precisam desse espaço. Eu não sou pastor, mas eu acho que pastor, tem um pastor aqui conosco, talvez seja uma das profissões, dos cargos, que não é profissão, é um sacerdócio, mais solitários que existe. Porque muitas vezes ele não tem com quem abrir. Ele não tem uma pessoa muitas vezes para falar do problema. E nós muitas vezes que estamos aqui no altar, nós muitas vezes também temos essa dificuldade. Porque nem entre nós nos abrimos, evangelista Diego. Nós não conversamos nem uns com os outros aqui. Nem assunto ministerial, nem assunto pessoal, nem assunto nenhum. Nem uns com os outros nós conversamos às vezes aqui. A gente vem, senta aqui bonitinho, participa do culto, dirige o culto e vai embora para casa. A gente às vezes não tem um momento de estar discutindo entre nós, de estar fazendo treinamento ministerial, falar, irmão, ó, dessa forma aqui é melhor. Então às vezes tratar de assuntos pessoais, nós não temos isso. Agora a igreja está cheia de gente assim, gente indisciplinada, gente desanimada, gente fraca, e precisa de quê? Advertência, encorajamento, ajuda, paciência. Isso é o que Paulo está ensinando. Então, isso, irmãos, é nós estamos andando juntos como igreja. Pode passar, irmãos. Se você já terminou, se tiver mais algum aí, passa para a gente terminar logo. Acabou. Então veja, irmão, a questão do treinamento e crescimento, o que é que eu gostaria de finalizar aqui nessa noite? Primeiro, é falar da necessidade de nós sermos ensináveis, estar disposto a aprender. Se a gente quer avançar, nós temos que estar dispostos a aprender. Ah, já sei de tudo, sabe nada. Ah, isso aí não é importante, é sim. Porque a gente tem muitas vezes a mania de achar pouco importante aquilo que às vezes não nos interessa. Não é assim? Às vezes determinado assunto não me interessa, eu acho que aquilo não é importante, mas não é bem assim. Porque tem muitas pessoas que elas vão sentir o interesse por determinada coisa no caminho do treinamento, no caminho do aprendizado. Tem vários tipos. Uma das coisas mais difíceis que tem para a pessoa aprender é o preconceito. E aqui eu vou justificar. O que vem a ser um preconceito, irmão? Quem sabe dizer para mim o que é o preconceito etimologicamente? Rapidinho. É o conceito preconcebido. É o conceito preconcebido. É eu achar que eu sei aquilo que vai ser falado. Ah, não, aquilo eu já sei. Você tem um preconceito. Isso é um preconceito. Não, aquilo lá eu já tenho uma ideia formada sobre aquele assunto. É um preconceito. Agora, será que a ministração sobre aquele assunto que você acha que sabe
não vai trazer nada que vai agregar na sua vida? Será que a ministração sobre o assunto que você acha que domina, às vezes que já teve experiência, não vai agregar nada? Então, qual que é a minha proposta aqui nessa noite para nós aqui, finalizando e devolvendo a palavra? Sejamos ensináveis, estejamos dispostos a aprender. Porque eu sou franco com os irmãos, eu, da minha parte, com relação à liderança do departamento, eu só tenho interesse de avançar em determinadas pautas se houver interesse do outro lado. Se eu não perceber, eu não tenho interesse, irmãos. Eu estou sendo muito sincero. Se eu não perceber interesse, se eu não perceber vontade, se eu não perceber que a igreja quer avançar numa mentalidade diferente, eu também não tenho interesse de avançar. Porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Sendo bem sincero. Fala, irmão, bora. Eu tenho muitas outras coisas que eu posso fazer na minha vida do que ficar aqui. Pode ser um defeito meu, eu não gosto muito de estar insistindo, não. Vamos. Não vamos. É mais ou menos assim que funciona comigo. Então o que acontece? Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter o interesse de aprender. Nós temos que ser ensinados. Dizendo isso, quer dizer que eu estou satisfeito com o trabalho. Que falando assim parece que eu não estou satisfeito. Eu estou. Nós temos feito um trabalho e nós temos uma quantidade boa de pessoas que têm abraçado os projetos. Boa mesmo. Lá no Centro Terapêutico Renovar, só para vocês terem ideia, acho que o Isaías não teve ainda a possibilidade de falar. Sabe quem que vai estar lá no Centro Terapêutico Renovar sexta-feira? O Isaías comunicou com alguém aqui? Pastor Baltazar, olha aí. Eu consegui arrastar o presidente do campo lá para o Centro Terapêutico Renovar. O pastor Baltazar vai estar lá e vai estar alguém que canta. Então o que acontece? Eu não tenho muito a reclamar do que nós temos feito não. Mas eu preciso deixar esse ponto bem enfático. Se nós quisermos avançar, é preciso ter o desejo de aprender, é preciso que nós sejamos ensinados. Que Deus abençoe, eu devolvo aqui a palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Aleluia. Muito bom, né, irmãos? Essa é a missão da igreja: ganharmos almas, discipularmos, cuidarmos de vida. E Deus tem usado o evangelista nessas quartas-feiras para nos despertarmos em relação a isso, né? Toda última quarta-feira do mês ele está aqui lançando a semente no nosso coração, e que Deus venha abençoar, que nós venhamos nos posicionar para que essa semente venha frutificar. Amém? Glória a Deus. Depois das apresentações chegou a irmã Geni e com ela mais 3 pessoas, né? O que é que nós vamos dizer a eles, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Estamos chegando já ao final do nosso culto e o pastor Lindomar não pôde estar conosco hoje. Quero falar aqui rapidamente sobre a Marcha para Jesus. Dia 30 agora, né, nesse sábado, nós vamos ter aí a Marcha para Jesus na nossa cidade, e o horário de concentração para nós estarmos lá na praça da prefeitura, né, é às 16h30. O pastor Lindomar disse que a convocação está para as 15h30, mas aí o pessoal demora, então ele falou: olha, vamos organizar para nós estarmos 16h30, mas realmente estarmos lá 16h30, não aquela questão de falar, não, 16h30, então eu vou chegar lá 17, 18, não, vamos estar lá às 16h30, porque nós precisamos nos organizar, né, fazer ali o nosso, a nossa tribo, né? Vou falar bloco, fazer a nossa tribo ali. E também também vai ter um carro de som,
o pastor Baltazar, juntamente com o pastor Lindomar, organizaram um carro de som que vai conosco, à nossa frente, à frente da igreja do setor União. Então nós precisamos estar ali, organizar tudo isso. E o pastor Lindomar pediu para mim pedir aos irmãos também uma oferta para nós pagarmos esse carro de som. Ele disse que foi um presente que o pastor presidente deu, falou: olha, a igreja do setor União está responsável por um carro de som, vocês vão ter um carro de som para vocês pregar, para vocês falar, para vocês cantar e para vocês pagar. Aí foi desse jeito a conversa. Aí então pastor precisa levantar uma oferta aí de R$3.500 para pagar o carro de som. Os irmãos que puderem contribuir, vocês podem ir até a tesouraria, passar um cartão, fazer um Pix. Se você fazer um Pix, entrega o comprovante para a tesoureira ou para o pastor, tá bom? Dizendo: olha, essa aqui é a minha oferta. E aí então nós vamos estar ali. Levem água, leve a sua garrafinha com água, tá bom? Os irmãos sabem que a gente sente muita sede, porque o nosso tempo vai estar quente, né? Vai estar não, se Deus quiser vai mandar uma nuvenzinha aí boa, né? Para ficar um tempo bem bacaninha para nós. Mas leve a sua garrafinha de água, tá? Leve a sua garrafinha. Nós vamos ter alguns apoios de água, mas a gente não dá conta de fornecer água para os irmãos durante todo o percurso. Lá na catedral vai ter água, mas a água vai ficar quente rapidamente, né? Porque não dá conta do volume. Então leve a sua garrafinha e se hidrate bem. Leve um boné. Quem tem a camiseta amarela da marcha, amanhã eu vou atrás das camisetas, ver se já estão prontas para aqueles irmãos que pediram camiseta. Então, sobre a marcha para Jesus, é isso. E aí, irmãos, no dia seguinte, no domingo, nós temos a escola bíblica dominical e à noite o culto. E no dia 7 e 8 o retiro, né, com toda a família. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Mas nesse dia agora, nesse domingo agora, é um dia muito importante. Eu sei que muitos de nós não dávamos importância, outros até ainda não dão. Mas é um dia de uma eleição muito importante, que é a eleição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele trabalha com crianças, principalmente crianças vulneráveis, que estão sofrendo abuso, que estão sofrendo algum tipo de violência. E assim, é importante, é nesse momento que nós temos que colocar os nossos representantes lá, tá? E hoje está conosco, chegou aqui, né, a irmã Regina Ferreira, ela é lá da igreja da Matriz, né? Você pode se colocar em pé? A irmã Regina está acompanhada da sua mãe, e ela está aí, como disse o pastor Baltazar, está aí nessa disputa santa aí, tá bom? Então os irmãos estão conhecendo ela. Muito obrigado, irmã Regina, por ter vindo. Então, você escolha bem, né? Escolha bem e não deixe de escolher. Vai aos pontos. Está sendo divulgado aí nas redes sociais os locais de votação. São 3 locais de votação. Temos a irmã Regina, temos o irmão Lauro Júnior, irmão Lamuel, temos vários outros candidatos. Escolham, né? Escolham bem, saibam escolher bem, escolham os nossos, né? Eles nos representam muito bem. Então Deus abençoe a irmã Regina por ter estado aqui conosco, né, nessa noite. Então vamos nos colocar em pé para nós orarmos, agradecermos a Deus nessa noite por esse culto abençoado, né? Às vezes ali no final, se a irmã Regina quiser entregar alguma coisa para os irmãos recebam com carinho, né? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esta noite, por estarmos aqui na tua casa,
ó Deus amado, aprendendo da Tua palavra. Senhor, nós ouvimos aqui duas palavras muito interessantes e fortes ao nosso coração, acerca da Tua vinda, que o Senhor Jesus está voltando e precisamos nos preparar, e acerca da necessidade, ó Deus, de sermos uma igreja frutífera, uma igreja, ó Deus amado, que ganha almas, que cuida de almas, que prepara pessoas, uma igreja discipuladora. Nos ajuda, Senhor, a nesse tempo presente, nessa época em que estamos vivendo, ó Deus, nesse tempo que o Senhor falou que o amor de muitos se esfriaria, nos ajuda a permanecer com o nosso coração aquecido, com a nossa fé renovada no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada crente aqui, ó Deus, seja um instrumento em Tuas mãos para a pregação do Evangelho, ó Deus, para anunciar a Tua salvação, para cuidarmos uns dos outros, ó Pai, até que o Senhor venha nos buscar. Meu Deus, assim nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Amanhã vai estar pregando aqui o pregador Jonas Figueiredo e cantando a esposa dele. Então, não é cantando a esposa dele, não, vai estar, a esposa dele vai estar cantando, tá? E os irmãos venham adorar Jesus nessa grande campanha. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Você também pode, através dessa, vem comigo. Let's go. Ao único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem limites nem valores, está assentado sobre o sublime trono. Anjos e anciãos dizendo: Santo, Santo, Santo. Só Deus são como vós, suas vestes brancas como a neve, e o povo gritando está cheio da sua glória. Eu vou morar com eles, eu sou parte dessa história. Mano, eu não sou daqui, essa terra não é pra mim, mas enquanto ele não volta eu vou até o fim. Chuvas de Deus em mim, chuva do céu, baixo eu, não vai me curar. Ele rasga o meu por cima, pra semente me voltará. Santo é teu nome, todo jeito irá se dobrar, e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Chuva do céu, baixo eu, não vai me parar. Ele rasga o meu por cima, pra semente me voltará. Santo é teu nome, todo jeito irá se dobrar, e toda língua irá confessar. Sei que esse dia vai chegar. Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, tô fazendo morada pra vocês pra casa. Imperador, a paz que reina sempre esplendor, sempre haverá dia, amamos o Senhor pela moradia, o Pai que criou uma mesa, farta e um banquete a te esperar. E você já sabe que é hora de voltar, pois de braços abertos ele quer te encontrar. Entre filho, vinde a vida nova eu vou te dar. Eu nesse dia chegar. Santo, Santo, eu irei cantar para sempre, irei adorar. Eu sei que um dia ele voltará pra com sua noiva em se encontrar, mas enquanto esse dia não chega, na chuva de Deus irei aproveitar.